Hi guys, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, meu nome é Matheus e hoje nós vamos à nossa segunda aula desse módulo lindo, que é o módulo de robótica. Gente, prometo para vocês que no máximo amanhã assim eu já crio a aula de vocês e deixo tudo certinho, mas acho que hoje eu vou conseguir fazer isso, hoje eu vou ter tempo para fazer isso, tá? Feriadão aí me atrapalhou, normalmente teria feito na quarta-feira, mas fiquem tranquilos, vocês não vão ser prejudicados quanto a isso, tá? No mais, rapaziada, vamos lá para a aula de hoje. A aula de hoje que é mais teoria, não vou trabalhar muito com a prática com vocês, não, porque eu preciso explicar para vocês o que é o Arduino, né? Eu cheguei na aula passada, eu já fui botando vocês para fazer circuito e tudo mais, mas eu não expliquei para vocês o que é o Arduino, como funciona, o que acontece, para onde vai, da onde vem e tudo mais. Então, hoje, vamos falar de teoria, algo bem rapidinho, bem simples, tá? O Arduino, gente, nada mais é do que uma plataforma de prototipagem eletrônica. Quando eu digo prototipagem eletrônica, é porque ela é uma plataforma de testes, tá? Basicamente, nós conseguimos projetar robôs, projetar autonomias, pensar em meio eletrônico com ela, e ela pode normalmente funcionar para controlar itens maiores. Só que ela, de fato, não tem essa potência para isso, tá? Mas em ideia, assim, teoricamente, ela poderia projetar tranquilamente, poderia ser utilizado, na verdade, em projetos tranquilamente muito maiores, tá? Mas o que eu quero deixar claro é que ela é uma plataforma open source, é uma prototipagem open source. O que eu quero dizer com isso? Basicamente, você consegue trabalhar em qualquer projeto para essa placa aqui, tá? Então, é você quem cria a linha de código para ela trabalhar na automação de um projeto, certo? Ela se baseia em hardware e software flexíveis e fáceis de usar. Quando eu digo hardware, é porque nós precisamos, de fato, de um hardware da parte física aqui, para que ela consiga trabalhar, para ela passar instruções, porque é o que ela faz. E quando eu digo software, eu estou falando de alguma plataforma que vá conseguir inserir um código que ela compreenda para ela conseguir passar essas instruções para os demais hardwares, certo? Então, é destinado a artistas, designers, robistas, qualquer pessoa interessada em criar objetos ou ambientes interativos, tá? Então, não tem aquela, eu só vou usar um Arduino se eu for um profissional. Não, tem gente que usa isso aqui como hobby, como eu falei para vocês. Tem gente que usa isso aqui, assim, de forma esporádica. Tem gente que usa isso aqui para aprendizado. Tem gente que usa isso aqui, enfim, de diversas formas, tá? E aqui nós precisamos entender que ela possui uma plataforma de desenvolvimento, né, o Arduino. Essa plataforma, que é quem vai trabalhar o nosso código, é o nosso software que vai passar as instruções para o nosso hardware, ou seja, é a parte lógica que vai passar as instruções para a nossa parte física, tá? Basicamente, gente, Arduino é um software, tá? É uma ideia, certo? Quando eu digo uma ideia, eu estou falando aqui de um programa que me permite implementar código. O que seria implementar código? Eu construo um código neste programa e eu consigo implementá-lo em uma placa como essa aqui, por exemplo, para passar as instruções do que ela precisa executar, do que ela precisa realizar. Tá? Então, ela é executada em um computador como esse aqui, onde é feita a programação conhecida como Sketch, tá? Na qual será feita upload para a placa de prototipagem Arduino. O upload nada mais é do que o envio do código para a placa de prototipagem, tá? Através de uma comunicação serial. Então, o sketch feito pelo projetista dirá à placa o que deve ser executado durante seu funcionamento, tá? Basicamente, o que eu projetar, o que eu programar na IDE é o que eu vou implementar na minha placa de Arduino para seguir uma série de instruções que ela vai levar ao hardware, ou seja, toda essa parte física do nosso robô vai receber as instruções criadas por mim na minha IDE e a placa Arduino quem vai
dar esses comandos para todas essas partes físicas, tá? Então, na IDE, eu crio todo o algoritmo, todo o passo a passo que ela precisa executar para, de fato, fazer o que eu desejo, o que eu espero do meu robozinho. Obrigado. O que foi? Obrigado. Achou lá? Isso é robótica. Hoje não tanto. Tá mais baixo? Você emagreceu? Cara, obrigado por ter notado, mas não. Então, gente, aqui nós temos a plataforma, né? Uma visão da plataforma, que é o Arduino. Nós não iremos utilizar, na verdade, lá no finalzinho talvez a gente utilize. Por que que eu estou dizendo que nós não iremos utilizar essa aqui? Porque lá no Tinkercad nós podemos, de fato, construir o código diretamente lá na plataforma. Eu não preciso usar o Arduino, o software Arduino especificamente, tá? Então, entendam, o ciclo de programação do Arduino pode ser dividido em algumas etapas, da seguinte maneira, né? Conexão da placa a uma porta USB do computador. Então, para eu fazer a transferência desse código para o meu robô, para a minha automação, para o que eu estiver projetando, eu preciso conectá-lo ao meu computador para eu passar a fazer o upload desse código, tá? Depois, eu preciso desenvolver esse sketch, né, com comandos para a placa, naturalmente. Muitíssimo obrigado. Sem controlar. Vou procurar. E aí, por último, fazer o upload, né, de fato, para a placa, utilizando comunicação USB. Certo? Então, essa comunicação USB ela serve para isso, para poder implementar esse código numa placa que vai receber essas instruções e automatizar o meu item naturalmente, tá? Entendam, aqui eu tenho uma amostragem do software, né? Basicamente, dele trabalhando quando funciona o código, quando compila, tá? Aí, depois de fazer o upload, verifiquei aqui que ele fez o upload, tá? Fez o upload. Vou aguardar a reinicialização que vai ocorrer, né? A execução do sketch criado. A partir do momento que foi feito o upload do Arduino, você não precisa mais do computador, já pode desconectar ali do USB tranquilamente. O Arduino executará o sketch criado desde que seja ligado a uma fonte de energia. Entenda. A placa de prototipagem, ela foi feita para sempre executar os códigos que ela recebe em loop. Ela só precisa ter uma fonte de energia conectada a ela, mais nada. Eu acho que as únicas que eu não fechei foi de TCC ainda. Mas o que você precisa? O que você ia falar? Era sobre isso? Era isso que você ia falar? Fala aqui, vem cá. Eu já parei a aula, então você vai falar agora. Eu já tenho. Você é da Jaqueline. Então, gente, como eu disse, essa placa de prototipagem ela é feita para executar automaticamente todo e qualquer código que ela recebe. A única coisa que ela precisa, que ela necessita, é de uma fonte de energia. É por isso que muitas vezes não, todas as vezes, se esse software vai executar assim, algo muito pesado, ele anda com uma bateria. Esse vermelho aqui, gente, é a minha bateria, tá? Ele anda com a bateria, certo? Ou até mesmo direto na tomada, em alguns casos, como uma cancela, por exemplo, que ele fica levantando assim, é direto na tomada, beleza? Essa aqui é a plataforma que você vai encontrar para fazer o download do Arduino, tá? Bem tranquilo, cara. Você pesquisar Arduino IDE no Google, você vai achar fácil, sem mistério para download, tá? E o hardware, gente? O hardware é composto por uma placa de prototipagem na qual são construídos os projetos, certo? Essa aqui é a que nós vemos bastante no simulador, e iremos ver bastante ainda no simulador, que é o Tinkercad, tá? Ela é composta por algumas partes, digamos assim. Primeiro, nós temos o botão reset,
aqui, que o nome já diz, é só para reiniciar as instruções daquela placa, tá? Basicamente, se houver algum problema, ele reinicia as instruções da placa, certo? Aqui eu tenho as portas digitais. Gente, entendam. Eu tenho alguns hardwares que vão usar conexão analógica e outros que vão usar conexão digital. Esse aqui, essas portas digitais, elas são, de fato, para conexão digital. Porém, essas que tem o tio aqui, ó, elas funcionam como saída analógica e entrada digital. Então, assim, basicamente, você consegue trabalhar tanto com analógico, tanto com digital nessas aqui, tá? Eu tenho o conector ICSP para algumas ligações específicas, um power, enfim. Né? Eu tenho um microcontrolador, que é de fato quem recebe as instruções da placa e depois envia. Isso aqui, no final, vira tudo um circuito integrado que, por meio desse microchip, que é controlador, microcontrolador, ela vai mandar todas as instruções que ela recebeu de código, tá? Aqui eu tenho as portas analógicas apenas, então se eu tentar alguma conexão digital aqui nessas portas não vai funcionar. Tenho conectores de voltagem. Tenho aqui o ref, reset, 3.3 volts, 5 volts, ground, que é terra ou negativo, e eu tenho VIN, que é para outras cargas, por exemplo, uma bateria de 9 volts, tá? Eu tenho um conector DC, direct current, que basicamente vai receber carga aqui da minha bateria. É esse camarada aqui. Vai dar para ver direitinho. Vai receber a carga da bateria, tá? Tem os LEDs indicativos aqui e um conector micro USB para, de fato, passar as instruções para a placa de prototipagem, tá? Então, nós temos 14 pinos de entrada e saída, tá? Esses pinos podem ser utilizados como entradas e saídas digitais, tá? De acordo com a necessidade do projeto, conforme foi definido no sketch criado na IDE. Mas, como eu falei para vocês também, esses que tem o tio aqui, ó, funcionam como analógica também. Então, 6 pinos de entrada analógica, pinos de A0 até A5. Esses pinos são dedicados a receber valores analógicos, por exemplo, a tensão de um sensor, o valor a ser lido deve estar na faixa de 0 a 5 volts, onde estão convertidos para valores entre 0 e 1023, tá? Então, ó, eu tenho 6 pinos de saídas analógicas, pinos 3, 5, 6, 9, 10 e 11. Reparem que são os que estão com tio, tá? São pinos digitais que podem ser programados para ser utilizados como saídas analógicas, utilizando modulação PWM. Essa modulação PWM basicamente vai compreender, tá? E identificar, de fato, se é uma saída analógica ou digital. Dessa forma, ela altera do analógico para o digital automaticamente na hora da saída de dados, tá? Aqui eu tenho a alimentação da placa, pode ser feita a partir da porta USB do computador ou através de um adaptador AC, que seria de corrente alternada. Tá? Para o adaptador AC, recomenda-se uma tensão de 7 a 12 volts. Beleza? E basicamente, gente, essas são as partes que nós iremos utilizar durante todo o nosso módulo. Tá? Eu faço uma pergunta para vocês. Há alguma dúvida aqui sobre a parte de hardware, a parte de lógica que a gente vai trabalhar, entender o que vai ser feito, como que vai acontecer, quais os processos que levam até a construção, de fato, de uma automação? Vocês compreenderam isso aqui ou resta alguma dúvida? Gente, tem alguém aí? Sem dúvidas, né? Beleza, então. Vou fazer a chamada de vocês, então. E aí,
Aguardem para a criação do Avon de vocês. Tá? Devo fazer hoje ainda, no máximo até amanhã. Amanhã é sábado, né? Eu vou ter tempo para fazer isso. Tá? Vamos lá, Ana Beatriz. Ana Beatriz Souza Santos. Bruno Ribeiro. Presente. Bruno Souza. Gabriela Barbosa. Eu. Ingrid Luiza. Fabiana da Silva. Eu pulei a Fabiana, não sei. Não, eu já tinha colocado presença. Luiz Henrique. Rapaziada, no mais, qualquer coisa é a mesma coisa. Os dois Brunos eu já coloquei presença para vocês. Qualquer coisa é a mesma coisa. Tchau, obrigado para vocês e até a próxima. Falou!